Olá, meu fraterno teleabraço de boas-vindas ao Sensitivo 4. Como sempre, eu vou tentar esclarecer algumas questões que surgem nas palestras, nas reuniões e que as pessoas às vezes levantam nas discussões sobre paranormalidade, psicobiofísica na internet. Uma coisa que muita gente pergunta, e eu acho que é muito importante esclarecer. Algumas pessoas falam que tiveram contato com supostos sensitivos que pediram para tocar nas mãos delas e disseram que estavam vendo encarnações passadas. Alguns sensitivos até vendem serviços para fazerem leituras de encarnações passadas. O procedimento seria mais ou menos esse, né? Eles pegam a mão da pessoa e dizem que estão sentindo as informações que correm através da aura da pessoa, fazendo uma leitura áurica, e assim elas podem penetrar nos registros akáshicos, nas gravações do espaço-tempo e verem o que aconteceu com a alma daquela pessoa em outras vidas. E alguns desses sensitivos dizem que podem ver 4, 5, 6 ou mais vidas passadas, descrevendo o local em que essas pessoas teriam vivido nessas encarnações, o que elas fizeram, as atividades sociais que elas tinham, e entre outras coisas, até detalhes familiares, de caráter e de comportamento. Bom, e claro, muitas pessoas querem saber se isso é verdade ou não, se isso de fato é possível ou não, ou se é apenas uma fantasia, mais uma forma de alguns trambiqueiros, né, tentarem ganhar notoriedade fazendo de conta que possuem uma paranormalidade, uma sensitividade que, na verdade, não tem. Pois bem, gente, vocês todos que têm acompanhado nosso trabalho de pesquisa, nossas experiências psicobiofísicas, nossas experiências com a psicobioenergética, sabem que nós temos tentado fazer todo o possível para elucidar certas questões que continuam nebulosas, né, diante daqueles que têm interesse pelos assuntos espirituais e psicoespirituais. É importante dizer o seguinte: nenhum sensitivo, ou nenhum pretenso médium, ou nenhum pretenso paranormal tem recursos. Nós não conhecemos recursos para fazer leituras de 4, 5, 6 vidas passadas. Eu lamento ter que dizer isso, mas você aí, que esteve diante de um médium ou de um suposto sensitivo e que fez a leitura do seu passado, dizendo onde você viveu, o que você fazia, como era a sua família em outras épocas, eu sinto dizer, mas você foi enganado. Não existem sensitivos no mundo com essa capacidade. Nós não temos essa capacidade. Não é uma questão de descrença, não, nem de ceticismo. Eu sou sensitivo e já passei por muitas situações assombrosas, de difícil explicação. E a minha sensitividade é aquela chamada de intimidade. Eu tenho muita facilidade de sondar o íntimo das pessoas. E eu posso garantir a vocês, não existem recursos psicoespirituais, psicobiofísicos, ou psicobioenergéticos para termos tamanha penetração na intimidade espiritual de uma pessoa e trazer à luz o que ela teria sido em encarnações anteriores. O que pode acontecer aí? Acontece muito comigo. Eu posso estar perto de uma pessoa, posso encostar nessa pessoa e receber impressões, né? Impressões, imagens, sons, às vezes algumas emoções parece que são transpostas, transferidas por biocomunicação dessa pessoa para mim e vice-versa. Claro que isso pode ter uma série de influências, uma série de distorções advindas da minha imaginação, inclusive. Né? Muitas vezes o sensitivo, nós somos humanos, nós não somos seres perfeitos, né? Nós não temos uma filtragem mental perfeita. Então, muitas vezes, a própria emoção, a própria sensibilidade do sensitivo, ela é afetada por outras coisas que nada tem a ver com aquela pessoa que está diante de nós.
E nós temos, sim, uma inclinação muito forte à fantasia. Não é por maldade, mas é porque muitos sensitivos têm uma capacidade criativa muito grande. A minha formação é em publicidade. Eu fui consultor de criação. Eu tenho muita facilidade para criar coisas, logomarcas, para criar enredos de filme, de novela, de teatro, letras de música. Eu tenho muita facilidade para criar e para inovar também. E isso acontece com praticamente todos os sensitivos, não é só comigo, não. Agora, quando nós nos aproximamos de uma pessoa e estamos tendo, por alguma razão, alguma crise de sensitividade, pode acontecer, sim, de surgirem imagens, como eu disse antes, impressões variadas. Mas as impressões podem vir da pessoa, ou podem vir da gente, ou podem vir de uma mescla, de uma interação de biocomunicação. E é muito difícil separar o joio do trigo. São anos de experiência que nos possibilitam tentar diferenciar o que está vindo da gente e o que está vindo da pessoa que está diante de nós. Agora, afirmar que essas impressões, por mais estranhas que sejam, vêm de 1, 2, 3 ou 4 encarnações anteriores, e ainda identificar essas encarnações, dizer onde a pessoa viveu, como era a família dela, o que ela fazia nessas encarnações. Gente, me perdoem, eu não quero aqui desfazer os sonhos, as ilusões, as expectativas de ninguém, mas não é possível. Não dá para fazer isso, nenhum sensitivo tem essa capacidade. Nós não temos condições psicobiofísicas e psicobioenergéticas de fazer isso. Não dá. Então vocês aí que às vezes me procuram, eu gostaria de saber o que eu fui na encarnação passada, eu gostaria de saber se as coisas que eu estou sofrendo hoje tem alguma coisa a ver com algum erro que eu cometi numa vida anterior. Gente, o que eu posso fazer como sensitivo de intimidade é sentir a sua essência, sentir a sua intimidade e tentar ajudar você a resolver problemas, traumas, enfim, uma série de coisas que podem estar atrapalhando a sua vida neste momento. Isso eu posso fazer. Sempre fiz, desde a minha infância, e até que com bastante sucesso. Agora, apesar de toda a tendência que nós sensitivos temos, de às vezes tentar elaborar explicações, às vezes um pouco fantasiosas demais para algumas coisas que chegam à nossa mente, isso é muito comum, porque aconteceu comigo também. Eu, quando comecei a sentir a sensitividade, eu tive muita propensão a imaginar, a criar, a tentar elaborar explicações para as coisas que eu via e sentia. E aos poucos foi percebendo que aquelas explicações não cabiam diante dos fatos. Então é muito provável que você aí que esteve diante de um sensitivo ou de um pretenso sensitivo que disse estar vendo a sua vida anterior, bom, ou você foi enganado propositalmente, ou você esteve diante de uma pessoa que não tem conhecimento nem experiência suficiente com a própria sensitividade para poder explicar o que estava vendo ou sentindo, ou você esteve diante de uma pessoa que simplesmente não tem conhecimento de coisa alguma e está vivendo de fantasia. Está elaborando fantasias, achando-se sensitiva porque tem uma imaginação fértil, porque tem uma capacidade criativa fértil. E também acontece isso. Então, não querendo desiludir ninguém, apenas procurando deixar os fatos muito claros, não dá para ver as vidas anteriores de ninguém, encostando na mão, ou fazendo leitura da aura, ou fazendo uma exploração sensitiva do corpo e dos sentimentos das pessoas. Tá? Bom, eu espero ter esclarecido. Vocês vão ter mais informações a respeito desse e outros fenômenos nos nossos futuros cursos, palestras e nos próximos O Sensitivo. Até lá! Em breve, Psicobioenergética da Felicidade.
uma dinâmica síntese de 50 anos de estudos e experiências com as mais diversas escolas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que deu forma a um revolucionário e divertido processo de reeducação existencial. Eventos ministrados pelo veterano palestrante e orientador existencial Felipe Pitt Van Putten. No próximo programa, Sensitivo é um sociopata?